Nós vamos começar cantando um louvor, tá bom? Em seguida, nós oramos, e aí a gente deixa todo o restante do tempo para ouvirmos essas palavras preciosas, né? Que nós teremos aqui depois, tá bom? Então, a gente vai louvar primeiro e depois nós oramos, tá bom? Boa tarde. Viemos agora para uma outra parte da programação, onde nós também temos como foco louvar o nome do nosso Deus. Então, eu convido que você cante essa música conosco. É uma música bem conhecida. Eu sei que nós estamos em poucas pessoas, mas vamos fazer bonito para o nosso Deus. Vamos nos colocar em pé? Dar uma animada aí nesse sábado à tarde gostoso? Não há o que temer, porque Deus está conosco, né? Vamos louvá-lo nesse momento. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Cante com todo o seu coração. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei Amém. Deus seja louvado. Feche os seus olhos. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nós podermos estar aqui, prostrados aos teus pés, te honrando em ti, engrandecendo. Pedimos a sua presença aqui em nosso meio essa tarde. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesses momentos, então, para a gente ter bastante tempo para ouvir, nós vamos dar a palavra à doutora Thalita,
e vamos aproveitar cada palavra, cada dica que ela der aqui, tá bom? Que Deus nos abençoe. Boa tarde. Nós vamos combinar o seguinte. Eu vou falar até a idade de 10 anos. A gente faz mais um louvor, levanta um pouquinho e depois eu falo adolescentes, tá bom? Porque senão fica muito cansativo para vocês e para mim, tá certo? Então, este assunto eu estudei no meu mestrado no século passado, na idade do lápis lascado. Então, é um assunto que tem um caráter científico, mas também tem um caráter eminentemente espiritual. Então, eu gostaria que tivesse como pano de fundo tudo aquilo que a gente vai falar aqui, o grande conflito entre o bem e o mal. Lembrando que Satanás, como eu falei hoje de manhã, está trabalhando para que as nossas crianças não participem do cumprimento profético de ser a geração que vai dar a última mensagem de advertência ao mundo agonizante. Tem alguém aqui agora à tarde que não estava de manhã? Vocês duas não estavam. Vocês não estavam de manhã, você não estava de manhã, você não estava de manhã. Bem-vinda. Teu nome? Maria do Carmo, você é de qual igreja? E você, Barueri, Alphaville. Então, sejam bem-vindas. Hoje de manhã eu terminei falando que, de acordo com a visão profética que Deus deu desde Joel, capítulo 2, versículo 28, e a sua mensageira Ellen White, as crianças serão responsáveis por dar a última mensagem de advertência ao mundo agonizante. E a gente sabe que Satanás está trabalhando arduamente para que isso não ocorra nos nossos dias. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quando começa a educação de uma criança? Quando começa a educação de uma criança? Desde o ventre? Desde o ventre? Todo mundo concorda que é desde o ventre? Tá. Deixa eu olhar aqui para esse menino. Para essa menina. Quantos anos você tem? 11 anos. Você? 14 anos. Aquela lá do cantinho. Quantos anos você tem? 14. Então é ela mesmo. Como é teu nome? Isabela? Como é que é teu nome? Enzo. Quando a Isabela começar a olhar para o Enzo com intenção de namorar, já está começando a educação de um futuro filho possível que ela venha a ter. Na adolescência, quando ela começar a olhar para um menino com intenção de namorar, ela está se constituindo uma pessoa, a sua individualidade está se consolidando na adolescência, e ao olhar para o Enzo, o tipo de namoro que eles tiverem vai dizer o tipo de filhos que eles poderão gerar. Se o namoro quebra regras, não vai ter um filho obediente. Se no namoro quebra regras, está dizendo que o filho gerado também vai ser quebrador de regras. Porque quem lhe gerou era quebrador de regras. Ou seja, a educação de uma criança começa quando quem lhe gerou está se tornando um jovem, adolescente, porque é na adolescência que você está constituindo a sua cosmovisão. Por volta dos 17, 18 anos, você está se constituindo um indivíduo com a sua cosmovisão. Se você é quebrador de regras, se você é quebradora de regras, o filho que você gerar já está vindo quebrando regras. Se você está praticando sexo no namoro, você está quebrando regras. Você desobedece, quer ter um filho obediente? Deu para vocês entenderem que a educação de uma criança começa muito antes.
Começa quando quem lhe gerou estava se tornando um indivíduo. Na adolescência de quem lhe gerou. Existe um ditado que diz assim: o fruto não cai longe do pé. Então, nós quebramos regras e queremos ter filhos obedientes. A educação de uma criança, portanto, não é no ventre, não. É muito antes. Você pratica sexo no namoro com risco de uma gravidez indesejada, indevida, e quer que seu filho gerado seja obediente, se você é desobediente? Então, tenhamos em mente o seguinte: quando eu estou falando de desenvolvimento da fé de uma criança, de um adolescente, de um jovem, eu não posso esquecer que ele é fruto de pais que vão determinar geneticamente, epigeneticamente, ambientalmente quem ele será. Tá bom? Então, agora imagine esta cena. É madrugada e o bebezinho faz xixi na fralda e começa a sentir o incômodo do xixi na fralda e começa a choramingar. A mãe, que está no outro quarto, ouve o chorinho do bebê e vai pé ante pé até o quarto do bebê. E lá no quarto do bebê, ela não acende a luz, ela acende uma luminária, um abajur. E começa a falar desde a porta do quarto: pronto, mamãe chegou. Mamãe chegou, não precisa chorar. Não precisa chorar, mamãe chegou. E o bebê, ao ouvir aquela voz, reconhece a voz, porque o bebê, desde a 6ª semana no ventre, desculpa, 6ª semana, 6 meses no ventre, com 6 meses dentro da barriga, já tem o aparelho auditivo desenvolvido, já reconhece a voz de quem fala naquele corpo que lhe hospeda. Então, o bebê identifica a voz no 6º mês de gravidez, ele já ouve a voz da mãe. Ao sair da barriga da mãe, aquela voz está associada a quem lhe dá leite, quem acalma sua fome. Então, quando ele ouve a voz da mãe na porta do quarto dizendo: pronto, mamãe chegou, ele já sabe que dali virá alguma coisa boa. A mãe já percebe que a fraldinha está suja, arruma o trocador, higieniza o bebê e vai falando: pronto, bebê, mamãe já está aqui. E limpa, higieniza, coloca a fralda, dá o seio. O bebê suga aquele leite morno, que vai tirando a fome, vai dando a sensação de bem-estar. E depois a mamãe coloca ele no ombro para quê? Arrotar. Todo esse bem-estar associado àquela figura, aquele adulto que cuida das necessidades básicas do bebê. Eu disse para vocês que este estudo é um estudo científico e o autor dessa teoria, James Fowler, ele diz assim: esta cena é o alicerce para a criança entender quem é Deus. O adulto que cuida, que supre as necessidades, a sensação de bem-estar, o leite morno, a fralda seca, o carinho, a mutualidade, o afago, tudo isso é o alicerce, é o arcabouço onde vai ser construída a espiritualidade da criança. Portanto, o adulto que supre as necessidades da criança representa a Deus para essa criança. Quando você falar de amor de Deus, ele vai associar com o amor que recebeu na infância, nos primeiros dias de vida. E o que é amor para uma criança de meses? Esse conceito tão abstrato. O que é amor para uma criança de meses? Barriguinha cheia de leite morno. Fralda trocada. Amor é atitude. A criança entende o que é amor por aquela sensação de bem-estar que aquele adulto proporcionou. Então, esse primeiro estágio, que a gente chama de pré-estágio de fé, é determinante para tudo que virá depois.
Então, James Fowler construiu uma teoria sobre os estágios da fé. E essa teoria é a base do novo currículo da Igreja Adventista. Esse teólogo, ele foi, né, porque ele morreu em 2015. Ele era teólogo e psicólogo. E ele dava aulas numa universidade de Emory, nos Estados Unidos, e ao longo da década de 80, ele desenvolveu estudos com muitos indivíduos, 400 pessoas de idade de 4 a 80 anos, para definir estágios de desenvolvimento da fé. Então, ele definiu, de 0 a 3 anos é o pré-estágio, de 3 a 6, 7 anos é o primeiro estágio, de 7 a 10 anos é o segundo estágio, de 11 a 16 anos é o terceiro estágio. E assim tem depois, na juventude, idade adulta, 4º estágio, 5º e 6º estágio. Semelhante às ideias da psicologia desenvolvimentalista de Piaget e de Kohlberg. Tá? Então, estágios hierarquicamente organizados. Universalizantes, o que quer dizer isso? É igual para quem está na França, para quem está no interior do Amazonas, para quem está numa favela de São Paulo, para quem está na África do Sul, para quem está no Japão, é igual. Porque respeita o desenvolvimento do cérebro, da maturidade, do desenvolvimento fisiológico, né, das crianças, adolescentes e jovens. O que é fé para Kohlberg? Então, a primeira coisa que a gente gostaria de esclarecer, a fé não é necessariamente espiritual. Espiritual não, religiosa, desculpa. A fé não é necessariamente religiosa. Kohlberg diz assim, olha, a fé não é sempre religiosa em seu conteúdo. Eu vou dar um exemplo. Um terrorista que amarra bombas no corpo e entra numa loja para matar todo mundo que está lá dentro, ele tem o mais alto nível de fé que um ser humano pode ter. E ele pode nem acreditar em Deus. Ele dá a vida por uma causa. Se você lembrar, Martin Luther King é um exemplo de um religioso que tinha o mais alto nível na escala de Kohlberg, porque ele dava a vida por uma causa. Em compensação, Gandhi não era cristão e também é um exemplo do estágio 6 de fé. Deu a vida por uma causa. Então, fé é quando você deposita a força da sua vida em algo que você acredita fortemente. E é lógico que pode ser também religiosa. Nós vamos falar hoje à tarde de fé religiosa. Um ateu tem fé? Claro que ele tem fé, que Deus não existe. Ele tem fé de que as suas convicções são reais. Então, todas as pessoas possuem fé, é onde coloca o fim último da sua existência, o que dá sentido à sua existência. Eu usei os instrumentos de Fowler, eu comprei dele. Ele estava vivo na década de 80, quando eu fiz o mestrado, década de 90, desculpa, quando eu fiz o mestrado. Nós entramos em contato, compramos o instrumento dele, tudo em inglês, está lá na Unesp de Marília, os originais, eu tenho a cópia. E uma das perguntas do instrumento para medir a fé, para aferir a fé, é o seguinte: por quem ou pelo que você daria a sua vida? Se eu perguntasse hoje à tarde, por quem você daria a sua vida? A maioria de vocês diria pelos meus filhos. Mas aí eu pergunto, com que você gasta mais sua energia e seu tempo? É com seus filhos ou com seu trabalho? Entendem? Então, aquilo que demanda a minha mais profundo significado na minha vida, determina o tipo de fé que eu tenho. Então, vamos avançar. Eu já falei, já introduzi, de 0 a 3 anos não é o primeiro estágio, é o pré-estágio, chama-se fé indiferenciada. Nesse estágio, as sementes de confiança, coragem e esperança se fundem de forma indiferenciada ou oposto, o abandono e as privações. A imagem de Deus origina-se aqui. E a força dessas imagens estão subjacentes a tudo que virá depois. Ou seja, tudo que vem depois na vida de um ser humano depende de 0 a 3 anos.
Fowler escreveu isso na década de 80. De 0 a 3 anos, o tipo de relacionamento que teve com o pai e com a mãe, se era um relacionamento de confiança, coragem, esperança, amor, a criança vai transferir isso para Deus. Se é uma sensação de abandono, de falta de atenção, de privação, também vai transferir isso para Deus. Então, gente, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nessa idade para vocês entenderem que é a idade mais importante. E é a idade que mais a gente negligencia, porque acha que a criança não entende. Não precisa. A criança está aprendendo 24 horas, ela está aprendendo com tudo. Ela está construindo as sinapses, ela está construindo as avenidas do cérebro dela com aprendizagem o tempo todo. E essa interação, essa mutualidade com a mãe, principalmente com a mãe, vai determinar o que ela vai pensar e sentir a respeito de Deus. Ali tem alguns construtos que ele fala: confiança, coragem, esperança e amor. Na verdade, na teoria dele, ele fala que há 2 construtos fundamentais que a criança sente em relação aos pais e que ela transfere para Deus. Dona Rabinit, que é uma professora, morreu, da Andrews, ela escreveu um livro que a CPB publicou, Como Apresentar Jesus aos Seus Filhos, alguma coisa assim, e ela coloca um terceiro, ela coloca confiança, amor e obediência. Fowler fala de confiança e amor, ela acrescenta obediência. Esses 3 construtos da criança se relacionando com o pai e com a mãe, ela vai transferir para Deus. Capacidade de amar, confiar e obedecer. Se ela aprende a amar, confiar e obedecer aos pais, ela vai transferir amor, obediência e confiança para Deus. E quando que ela aprende isso? Vocês já viram um bebê que fica em pé na mão do pai? Já viram um pai que consegue colocar o bebê em pé, que joga o bebê para cima, que vira o bebê de ponta cabeça e o bebê ri nos braços do pai, que põe o bebê aqui em cima, estende os braços e o bebê se joga nos braços do pai? Isso Fowler está dizendo, é natural da criança depositar confiança no adulto que cuida dele. Da mesma forma, deve transferir isso para Deus. Agora, se ela não tem essa mutualidade com o pai e com a mãe, ela também não vai conseguir desenvolver com Deus. Então, esse pré-estágio é fundamental para tudo que vem depois. Tudo. Por isso, deixa eu avançar um pouquinho mais, que a neurociência hoje apresenta aquilo que a gente viu hoje de manhã na Bíblia. Lembram até que idade Samuel ficou com Ana? 3 anos. Olha o que a neurociência fala. Hoje, há muitos estudos falando da importância dos 1000 dias da criança. Quais são os 1000 dias da criança? 270 na barriga, 365 do primeiro ano, 365 do segundo ano. Tudo que acontece nesse período aqui dentro, e no primeiro e segundo ano do lado de fora, vão determinar o que vem para o resto da vida. José Martins Filho, ele é pós-doutor em pediatria, foi reitor da Unicamp por 2 mandatos, e ele diz assim: toda interação entre os pais e a criança neste período tem repercussão futura. Fowler falou isso antes da neurociência virar o que é hoje, né, o estudo do momento. Quando Fowler falou isso, na década de 80, a neurociência estava engatinhando. Aí, na década de 90, ela, né, com o advento, principalmente, dos aparelhos que mapeiam o nosso cérebro. E hoje, no século XXI, a gente tem muito mais estudos comprovando isso daí. Toda interação entre os pais e a criança neste período tem repercussão futura. E ele diz assim: a afetividade, o vínculo com quem ama a criança é determinante. Fowler falou a mesma coisa. A falta deste vínculo produz o estresse tóxico que causa lesões cerebrais. Para a criança, para o bebê, a mãe é a extensão do corpo dele. Quando a gente fala de mutualidade, para o bebê, mãe e ele são uma coisa só. Quando você, com 4 meses, leva um bebê para a creche, você força a ruptura
ruptura dessa mutualidade, desse vínculo. Então, a gente fala desenvolver. O bebê está envolvido com a mãe até os 4 meses. Com 4 meses, a mãe leva para uma creche para voltar a trabalhar. Então, você força um desenvolvimento. A criança está envolvida, você força um desenvolvimento. Esse afastamento forçado da mãe produz cortisol em excesso e causa lesões por meio de um estresse tóxico, que vão ser, muitas delas, irreversíveis. Você acha que a cuidadora da creche consegue representar a Deus para um bebê de 5 meses? Então, hoje, os estudos mostram o estrago no cérebro dessa quantidade de crianças que tem um monte de sigla que a gente ainda está aprendendo a lidar. TEA, TDA, TDAH, TOD, TAG, não sei o quê. Por quê? Uma das causas é o estresse tóxico dessa forçação de barra de tirar o bebê de perto da mãe nos 4 meses de vida para ficar aos cuidados de uma cuidadora de uma creche. Lesões cerebrais por meio do estresse da criança ficar longe daquela que ele acha que é continuidade do corpo dele, o vínculo que ele tem com a mãe. Então, hoje a neurociência está confirmando aquilo que Fowler falou e aquilo que Ellen White falou. Vejam o que Ellen White falou. Quando começar, o fundamento é posto, isso Ellen White escreveu no final do século XIX. A neurociência nem existia. O fundamento é posto quando? Quando que é posto o fundamento? O fundamento da espiritualidade, o fundamento do caráter, é posto nos primeiros 3 anos. A mãe deve compreender a importância deste período, aí que é posto o fundamento. Então, a gente vê o que a neurociência está falando e esquece que Deus já revelou isso para a gente por meio da palavra, que eu li hoje de manhã para vocês, Samuel, e por meio da inspiração para a sua mensageira, o dom de profecia para Ellen White. Quem aqui trabalha na escola adventista? Quando a criança chega para você com 4 anos, que é quando no Brasil é obrigatório entrar na escola, muitas delas já vêm com uma visão completamente deformada de Deus, pelo tipo de relacionamento com o pai e com a mãe. E tem criança que chega aqui no sábado de manhã com essa visão comprometida pelo tipo de relacionamento que tem com o pai e com a mãe que deixou na creche desde os 4 anos de idade. E que não aprendeu a amar, confiar e obedecer a Deus exatamente por causa dessa dificuldade de vínculo com os pais. E daí, o Ellen White Fowler falou, há 2 construtos que a gente ensina, amor e obediência. Dona Rabinite, amor, confiança e obediência. Olha o que Ellen White escreveu há 100 e tantos anos atrás. É vosso trabalho inculcar nos filhos, nos mais tenros anos, o pensamento de que são formados à imagem de Deus. Cristo veio a este mundo para lhe dar um exemplo vivo do que todos eles deveriam ser. E os pais que pretendem crer na verdade para este tempo devem ensinar os filhos a amar a Deus e obedecer a sua lei. Este é o maior e mais importante trabalho que os pais e as mães podem fazer. Ensinar a amar e obedecer a Deus. Aí o pai acha que é colocar no karatê, quer colocar no balé, quer colocar no kumon, quer colocar no inglês, quer colocar não sei o quê, mas esquece que o mais importante trabalho é ensiná-los a amar e obedecer a Deus. Fowler fala isso, Dona Rabinite fala isso, e Ellen White falou isso há muito mais tempo. E a gente muitas vezes negligencia. Como é que a gente ensina um bebê a amar a Deus? Como ensinar um bebê a amar? Eu já disse para vocês que o conceito de amor para um bebê é fralda trocada e barriguinha cheia. Atos de amor que sua mãe lhe mostra.
É natural para a criança confiar nesse adulto e obedecer. Como é que eu ensino um bebê a obedecer? Primeira coisa, para um bebê obedecer, ele tem que ter uma mãe obediente. Uma mãe que sabe cumprir rotinas. O bebezinho tem que ter hora para dormir, hora para comer, hora para tomar banho, hora para fazer tudo. E essa rotina da mãe, a disciplina da mãe, ensina o bebê a ser disciplinado. Agora, aquela mãe que um dia dá banho num horário, no outro dia dá comida no outro horário, no outro dia, ela mesmo está ensinando indisciplina para o bebê. Então, como é que eu ensino para um bebê disciplina? Por meio de rotinas. Ok? Até aí tudo bem? Então, vamos lá. Como um bebê entende amor e obediência? Acabei de falar, mas eu vou dar mais um exemplo. Deixa eu ver se tem um pensamento de Ellen White aí. Tem. Depois eu volto para esse slide. No livro Orientação da Criança, olha o que o Ellen White fala. O amor a Jesus, a resposta de um teólogo à pergunta sobre a idade para a criança amar a Jesus. Ellen White escreveu isso no livro Orientação da Criança. O amor a Jesus, a confiança, o descanso, a segurança, são todas qualidades que estão de acordo com a natureza da criança, de confiar num adulto, de confiar na mãe, de amar a mãe. Logo que uma criança pode amar a mãe e nela confiar, então pode amar a Jesus e nele confiar como sendo amigo da sua mãe. Jesus será seu amigo amado e honrado. O bebê ama a mãe, confia na mãe. Eu acabei de falar que o pai põe o bebê na mão em pé e ele fica, ele confia. Quando o bebê sabe, por meio da sua mãe, que ela tem um amigo chamado Jesus que ela ama, se o bebê amar a sua mãe, é capaz de amar a Jesus, desde que ele perceba, sinta, ouça, veja que sua mãe ama a Jesus. Olha que responsabilidade a nossa. Quer que seu filho ame a Jesus? Demonstre para o seu filho que você ama Jesus. Que ele veja você com a Bíblia na mão lendo. Que ele veja você orando. Quando ele vê que você ama Jesus, ele vai aprender a amar Jesus. Mas agora eu quero voltar para esta cena. Como que eu ensino um bebê obediência? Eu pus essa figura dessa menininha com a colherzinha na boca. Ela está sentada numa cadeirinha dessas que o bebê senta para as refeições. Imagina esta cena. A mãe está com a bebezinha dessa idade, 1 ano e 2 meses, na cadeirinha. E a mãe deu para ela um pratinho e uma colherzinha de plástico para ela ficar brincando. A mãe está correndo, lavando alface na pia, para terminar o almoço, porque o seu filho de 7 anos está fazendo tarefa na sala, e ela precisa levar logo ele para a escola, servir o almoço para o filho de 7 anos e levar o filho para a escola. Ainda tem que tirar o feijão que está na panela de pressão, ainda tem que estender a roupa que acabou de centrifugar na máquina. A mãe tem essa capacidade do cérebro de fazer sentir. Ela sente o cheiro do feijão na panela de pressão e percebe que já está cozido. Ela ouve a máquina centrifugando na área de serviço e sabe que já tem que estender. Ao mesmo tempo que ela lava o alface, ouve o filho na sala que está fazendo a tarefa de matemática e está pedindo ajuda, e ali está a menininha de 1 ano e pouco brincando do lado dela. Mãe, por dom de Deus, tem um cérebro que consegue usar várias funções ao mesmo tempo. A menininha põe a colher na boca, bate no pratinho, põe a colher na boca, bate no pratinho, e daqui a pouco ela joga a colher no chão. E ela começa... Dá! E a mãe está apurada, lavando o alface, com o horário espremido, olha de rabo de olho, vê que ela jogou a colher no chão, a mãe pega, agacha, lava a colher na pia, na torneira, e devolve para a criança e diz assim: segure a colher, não jogue no chão, não jogue no chão. Se você jogar no chão, eu não vou pegar. Mamãe está ocupada. Segura a colher e não joga no chão. Entendeu? Não joga no chão. Volta para a pia, terminar de fazer suas atividades, a bebê põe a colher na boca, bate no pratinho, põe a colher na boca e faz o quê?
joga no chão. Para ela é uma brincadeira, para ela é um jogo. E agora ela já chora mais rápido e mais alto porque sabe que a mãe vai devolver. E já começa, dá, e já começa, e a mãe que não quer ouvir lamúria, corre, pega a colher, lava de novo e fala, não joga. Mamãe falou, não joga. Se você jogar, mamãe não vai te dar. Volta para a pia e daqui a pouco o que vai acontecer? Ela vai jogar de novo. Isso, para a criança, é uma brincadeira, é um jogo. Só que essa é exatamente a prova de fogo para ver o quanto vale o não de uma mãe. Quando a mãe fala, não joga, ela está usando não. Quando ela diz assim, eu não vou dar se você jogar, ela está usando mais não. Quando a mãe cede, ela está ensinando para essa menina que o não dela não é tão não assim. Que é só insistir um pouquinho que o não fragiliza. E vocês já viram isso em supermercado, vocês já viram isso em shopping. Quando a mãe diz não e a criança esperneia, se joga no chão, faz birra e o não se transforma em sim. O psicólogo Samitiba diz assim, não gaste seu não. Não gaste seu não. E ele usa uma expressão forte, ele diz assim, não se treina, não se faz condicionamento de cachorros, não se faz treinamento de cachorro usando não. O cachorro é treinado com palavras afirmativas, senta, deita, fica. E para uma criança pequena, você tem que usar a mesma estratégia de condicionamento. Então, quando a mãe viu que ela jogou a colher, tem que colocar a colher na mão e dizer, segure a colher. Não fala, não jogue. Fala, segure a colher. São palavras afirmativas. Fica com a colher. Porque quando você diz, não joga, você está gastando o não, que é uma palavra que tem que ser muito bem usada. Agora, no instante que a mãe diz assim, se você jogar, eu não vou pegar, o que a mãe tem que fazer? O que a mãe tem que fazer? Não pegar. Agora, imagina essa criança que tem na mãe a imagem de Deus. A mãe diz, não vou pegar, vai lá e pega. Não vou pegar, vai lá e pega. Quando essa criança conhecer, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, se a mãe representa Deus, o não de Deus é tão frágil quanto o não da... Não, Deus não quer meu mal. Deus quer que eu seja feliz. Imagina não adulterar. Ele falou isso num outro contexto. Agora ele quer minha felicidade. Eu não estou feliz com essa mulher, eu vou arranjar outra. Porque o não de Deus passou a ser frágil desde a infância dele, quando o não da mãe, que deveria representar a Deus, é frágil. Então, isso me diz, não gaste seu não. Mas no dia que você disser não, cumpra. Até aí tudo bem? Então, vamos chegar no primeiro estágio, 3 a 5 anos. Toda a base da espiritualidade foi colocada de 0 a 3 anos. Mas você diz assim, mas eu não conhecia Jesus quando meu filho estava com essa idade. Mas a sua interação com ele fez a base para ele ter conhecimento de Deus e de Jesus no futuro. A maneira como você tratou seu filho determinou positivamente ou negativamente como ele vai se relacionar com Deus. Ainda que você não conhecesse nada disso, ainda que você não conhecesse a Deus, a Cristo, a salvação, o Evangelho, a maneira dos pais se relacionarem com as crianças lançaram um alicerce para aquilo que veio depois. Mas agora a gente está falando de uma criança que os pais conhecem a Deus. Tá? Então, como é que a gente trabalha o desenvolvimento da fé dos nossos filhos? Vocês já viram que a sua figura, masculina ou feminina, pai e mãe, representam a Deus de 0 a 3 anos. E a maneira de você lidar com seus filhos vai determinar o que ele vai transferir depois para Deus. Mas, quando chega de 3 a 5 anos, que ele já consegue verbalizar, construir frases, compreender histórias curtas, a criança está numa fase extremamente fantasiosa e imitativa.
Imita tudo que os pais fazem. É aquela fase que a menina quer colocar o salto da mãe, o sapato da mãe. É aquela fase que o menino quer se vestir com o paletó do pai. Imitação, imitação. Os pais ainda são os heróis da criança. Nesse período, pode ter uma professora linda na escola, de 4 anos. A criança vai para a escola com 4 anos? Me ajuda aqui, por favor. A criança chega na escola com 3, 4 anos, pode ter uma professora linda, maravilhosa. A heroína ainda é a mãe. E a criança vai dizer, obrigada. E a criança vai dizer, a minha mãe, vai dizer para o coleguinha da educação infantil, a minha mãe é mais bonita que a sua mãe. O meu pai é mais forte que o seu pai, porque os pais são os heróis nessa idade. Mas eles são muito influenciados pelos adultos ainda, pelos pais, né? Poderosamente pelos adultos com os quais mantêm relacionamentos primários. Nessa fase, então, nasce a imaginação. Eles começam a imaginar, dar vida para os bichinhos que não têm vida. Então, eles brincam muito com bichinhos, como se os bichinhos conversassem. O ursinho de pelúcia conversa com eles. O dinossauro conversa com eles. Até estou vendo uma miniatura de dinossauro aqui no banco. As crianças gostam muito de bichinhos, né, de animaizinhos, e eles dão vida para esses animaizinhos. Aqui alguém esqueceu. É desse daqui. Então, é natural a criança fantasiar. Fantasiar não é mentir. Fantasiar é ter uma imaginação fértil. A gente tem que ter cuidado para distinguir uma coisa da outra. Qual é o perigo dessa idade? O perigo são as imagens irrestritas de terror, destrutividade e tabus diante da primeira consciência de morte e sexo. Que nós, adultos, colocamos esses medos e tabus nas crianças. Nós, adultos, é que temos dificuldade de lidar com essas coisas e passamos medo para as crianças em relação à morte, em relação a sexo e em relação à espiritualidade, por incrível que pareça. Vocês já viram alguém dizer assim, olha, para uma criança que está na igreja não se comportando direito, vai dizer assim, Jesus não gosta de criança bagunceira. Já viram isso? Jesus vai ficar triste com você, que não para de falar na igreja. Já viram isso? Nós é que estamos passando uma imagem equivocada de Deus e do seu Filho. Então, primeira coisa, Jesus ama a todos. Ama o bagunceiro, ama o irreverente, ama a todos. Então, não use esses argumentos para mudar o comportamento de filho. Olha, o homem do saco vai te pegar, hein? Quem é que está pondo medo nas crianças? Olha a polícia, a polícia vem te pegar, hein? Então, nós é que colocamos essas imagens de terror nas crianças. Nós é que colocamos essa destrutividade nas crianças. A gente tem que ter outras estratégias. Então, eu quero que a criança se comporte bem, não é falando que Jesus não gosta de criança que se comporta mal, é dizendo, quem ama Jesus se comporta direitinho na casa dele. Quem ama Jesus não faz isso. Não é pondo a culpa no Jesus, tá? São egocêntricos naturalmente, isso pode ser muito exacerbado, principalmente para quem não tem irmãozinhos. Você pode pegar 5 crianças de 4 anos e colocar aqui no chão, brincando com legos. Cada criança está brincando sozinha e ainda quer tomar o que é do outro. Elas não interagem, porque ainda não tem essa capacidade de interação. Vamos avançar, então? No lar, então a dica, no lar, nas igrejas, nas escolas de educação infantil, a educação tem uma tremenda responsabilidade com a qualidade das imagens e histórias que proporcionam como guia para a fértil imaginação da criança. Nós podemos atrapalhar ao invés de ajudar, e eu vou falar sobre isso um pouquinho mais no próximo estágio. Gravem essa frase. A atenção da criança é muito curta. Então, a gente não pode contar histórias longas. E nem pode dizer assim, sábado que vem a gente continua essa história. Porque para uma criança dessa idade, sábado que vem é uma eternidade. E ela vai ficar perguntando, mãe, já chegou sábado? Mãe, já chegou sábado?
Então, a gente tem que ser com histórias curtas, com coisas rápidas, com coisas, né? Porque a noção de tempo delas é totalmente ainda não é construída. E o locus de autoridade são os adultos que cuidam dela, que tomam conta da criança, pai e mãe, os heróis que elas procuram imitar. O que eu acho muito bonito nessa idade é que elas aprendem a amar a Jesus nessa idade, pelos adultos que tomam conta delas, aprendem a louvar a Jesus. E nós devemos ensinar as coisas concretas, ensinar a louvar pelas coisas que Deus criou. Por exemplo, eu vou ensinar a criança a orar pelo pezinho dela, pelo alimento que ela vê, agradecer pelas mãos, agradecer pelos olhos, por coisas concretas que ela é capaz de ver, de sentir, né? Não entende coisas abstratas, ensina a orar agradecendo por coisas criadas. Como eu falei, a atenção é limitada, conta histórias curtas e sem detalhes. Em termos de espiritualidade, pense em Deus, como ela é egocêntrica, pense em Deus como sendo algo dela, né? Jesus é meu anjo. Pode ter um contato pessoal com Cristo através da oração de agradecimento e de petição, que o adulto deve ensinar. Acredita nos adultos e está pronto a ouvir de Cristo. Fale de Cristo de maneira bem simples. Ela vai perceber, a criança sente e a criança percebe se de fato sua mãe e seu pai amam a Jesus. Nessa idade. E o que ela é capaz de decidir em termos de espiritualidade? Uma criança de 4 a 5 anos, se eu falei hoje de manhã que o Paul Bloom, estudando bebês, diz que bebês já sabem distinguir entre bem e mal, crueldade e gentileza, certo e errado, porque nascem com essa qualidade moral, uma criança de 4, 5 anos sabe quando errou. Sabe quando pecou. Então, a primeira coisa, a criança sabe, eu pequei. Não se iludam. Ela sabe muito mais do que nós imaginamos. Ela sabe quando erra. Segundo, Deus me ama. Se os pais mostrarem. Se ela sabe, eu errei, e Deus me ama, ela também pode saber que o erro dela participou da morte de Jesus. Cristo morreu por mim. Eu o aceito. A gente só batiza a criança de uma certa idade para cima e está certíssimo. Mas não vamos minimizar, diminuir, enfraquecer a decisão de uma criança de 4 anos, de 5 anos. Ela já pode aceitar perfeitamente um apelo, porque ela já tem capacidade de reconhecer: eu erro, eu peco, eu preciso de salvação. Isso é a essência do Evangelho. Uma criança de 4 e 5 anos. Então, nós muitas vezes, como igreja, como pais, como líderes, menosprezamos e minimizamos uma criança de 4 anos que vem aqui na frente, aceita um apelo. E não trabalhamos isso na criança. A criança, de fato, é capaz de reconhecer que ela precisa de um Salvador. Porque se ela reconhece o certo e o errado, reconhece que errou, ela reconhece que ela necessita do perdão. Certo? Até aí tudo bem, gente? Deu para entender? Até essa idade, as crianças são esponjinhas que imitam seus pais. Quem trabalha com escola sabe que o que chega para você é o retrato de um lar. A criança reproduz. Quando ela vai para 6, 7 anos, já não é tão assim. 7 anos, ela já faz o jogo. Ela passa para a professora o que ela quer passar da família dela. E ela passa para os pais o que ela quer passar da professora dela. Eles fazem o go-between, eles fazem o leve-trás, eles fazem manipulação de informações. Mas essa criança menor, ela é o retrato daquilo que acontece em casa. Agora chegamos aos 6 a 10 anos. 6, 7, né? Depende da maturidade da criança.
é a fé mítico-literal, leva tudo no pé da letra. A criança agora está fazendo uma força, né? Ali está falando, busca arduamente distinguir o real do faz de conta. Se na fase anterior ela era da fantasia, da imaginação, agora quando ela está entrando na fase concreta, saindo do operacional concreto, ela está entrando um pouquinho nessa outra fase, ela faz questão de distinguir o que é verdade do que é faz de conta. Nessa fase, quando ela começa a entrar na abstração. Lembre-se que eu falei, guarde essa frase que nós vamos usá-la depois. Lembre-se qual era a frase que eu falei? Cuidado com o teor das histórias. Vou voltar aqui rapidinho só para a gente lembrar da frase. Depois eu volto para aí. Cuidado, né? Vocês têm uma tremenda responsabilidade com a qualidade das imagens e histórias que proporcionam como guia para a fértil imaginação das crianças. Cuidado, elas são fantasiosas, né? Lembra que eu mostrei isso, né? Agora, nessa fase, eu estou dizendo assim, essas crianças fazem um esforço tremendo para distinguir entre o real e o faz de conta. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para um menininho de 4 anos, 3 anos, o ursinho de pelúcia fala. Para um menino de 7 anos, ele sabe que um urso de pelúcia não fala. E ele faz questão de distinguir o real do faz de conta, porque ele está saindo da fase da fantasia. Se eu usar aquele tipo de histórias que faz uso de coisas que não são reais para um menino de 7 anos, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Eu sempre conto esse exemplo, para vocês entenderem. Para um menino de 3 anos, o bichinho de pelúcia fala, certo? Eu estava na minha igreja em São José do Rio Preto, igreja central. E lá tem uma irmã queridíssima. Não está gravando, né? Não está transmitindo, né? Não está transmitindo, né? Não está transmitindo. Então, você corta esse pedacinho da gravação. Tem uma irmã queridíssima lá, que cuida dos primários décadas. Décadas. Pensa numa irmã dedicada, esforçada. E ela foi fazer adoração infantil. Naquele tempo a gente ainda fazia plataforma, eu estava sentada à plataforma. Quando a irmã veio fazer adoração infantil. Toca a musiquinha, já vem aquele monte de crianças, de 1 ano, 3 anos, 7 anos, 8 anos, 9 já não quer mais vir porque não quer pagar mico. Mas bebê de colo, todo mundo aqui na frente. E a professora veio com uma tartaruga viva. Gente, São José do Rio Preto é interior, mas é uma grande cidade. Eu acredito que nenhuma criança tinha visto ainda uma tartaruga viva. Todos os olhos ficaram vidrados na tartaruga. E a professora mostrou a tartaruga e falou assim, essa é a minha tartaruga. Eu tive que colocar uma folha de alface embaixo do guarda-roupa para ela sair debaixo do guarda-roupa. Ela estava debaixo do guarda-roupa. Para trazê-la, eu tive que colocar uma folha de alface. Eu vou contar para vocês a história da tartaruga. E as crianças todas. E ela falou assim, a tartaruga anda muito devagar. E ela estava andando devagarzinho, devagarzinho, quando passou a Dona Onça. E ela falou, Dona Onça, para onde você está indo? Ah, você não sabe? Noé está chamando toda a bicharada. Eu estou indo para encontrar Noé. Me leva com você? Não, eu tenho pressa, você é muito lenta. Correu para a arca. Daqui a pouco passou a Dona Lebre. Dona Lebre, para onde você está indo? Estou indo para a arca de Noé, aquele barco grande que ele construiu. Você não está indo? Não, me leva com você. Não, eu estou com muita pressa, E daqui a pouco Noé está na porta da arca e fala assim, alguém viu a tartaruga aí? Alguém viu a tartaruga por aí? Eu, sentada ali atrás, já comecei a me contorcer. Porque para uma criança de 3 anos, tartaruga fala, onça fala, lebre fala. Para um menino de 7 anos, ele está lutando para distinguir o real de faz de conta, ele sabe que tartaruga não fala. E a professora fala, essa é a história de Noé e da arca. O menino vai dizer o quê?
de 7 anos. Essa história é mentira. A história da mula de Balaão é mentira. A história de Jonas na barriga de um grande peixe é mentira. É fábula. É fábula. E eu sempre que falo para líderes de Ministério da Criança, eu falo, gente, fábula é para adultos, porque tem cunho moral. Adulto entende o cunho moral. Fábula não é para criança. Para criança é história real. E o novo currículo vem trazendo exatamente história bíblica contada na linguagem da criança, mas sem frufru. É história bíblica. A história bíblica não precisa dessas coisas. Isso a gente chama de animismo. O que é animismo? Você dá vida de humanos para seres que não são humanos. A gente tem que ter muito cuidado, porque você mistura a realidade com fantasia para falar de coisas espirituais. E para um menino de 8 anos, o poder do evangelho começa a declinar, porque ele fala, isso não é verdade. Não é verdade. Tartaruga não fala. Deu para vocês entenderem a gravidade da gente contar coisas espirituais, virtudes cristãs, histórias de virtude cristã, ou história bíblica falando de coisas que não são verdadeiras? Isso não quer dizer que a gente não possa usar símbolos. Teve um pastor lá da Paulista, onde eu estava, o último campo, que o presidente falou, vai falar com a Thalita. Porque ele era líder de saúde e, para explicar os 8 remédios naturais, ele começou a usar recursos de imagens infantilizadas. Por exemplo, pôs carinha no sol, fez a água ter vida e tal. E ele veio falar comigo. Eu falei, pastor, eu não sou favorável, porque isso se chama animismo. Você está dando vida para o sol. O sol não é um homem, o sol não tem características humanas. A água não tem características humanas. Não, a gente não precisa se valer disso para ensinar esses princípios de saúde, mas eu respeito, é seu trabalho, eu só estou falando o que eu entendo. Né? Para uma criança de 3 anos, o sol ter carinha é porque o sol tem características humanas. Para uma criança de 8 anos, ele sabe que o sol não tem características de ser humano, então perde o efeito. Agora, quando eu vou falar de verdades espirituais usando esses recursos, eu enfraqueço muito, 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 muito as verdades espirituais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, até aí deu para entender, né? Eu tenho que ensinar as verdades, eu posso contar histórias com fundo moral, ilustração. Eu estava falando de simbolismo. A Bíblia é cheia de simbolismo. A Bíblia tem muito simbolismo. Então, vamos supor que eu vou contar a história do nascimento de Jesus. Eu pego uma colher e digo, essa colher representa Maria. Este garfo representa José. Este garfinho de bolo representa Jesus. Isso é representação, simbolismo. Não é colocar carinha na colher e dizer que a colher falou com o garfo. Não é isso. Então, eu posso me valer de simbolismo? Posso me valer de simbolismo, mas não de animismo. Tá bom? Ok, então vamos continuar. Dom. Qual é o dom dessa faixa etária? Capacidade de narrar a própria experiência. Como o menino e a menina dessa faixa etária começa a amadurecer o cérebro, ele consegue construir a linha do tempo. Por exemplo, ele consegue dizer, hoje eu levantei, tomei café, escovei o dente, troquei de roupa, fui assistir televisão. Ele consegue narrar a sua própria experiência nessa idade, ele consegue construir a linha do tempo, porque ele está sendo capaz já de abstrair para a idade dele, né? Não é aquela abstração da adolescência. Então, a gente vê que isso é um dom. Grave isso daí, que eu vou voltar nisso. Dom. Capacidade de narrar a própria experiência. O perigo, excessiva dependência da reciprocidade. O que é isso, professora? Pode resultar na base da justificação pelas obras. Tudo a gente ensina para a criança a fazer por meio de premiação. Na escola a gente faz isso. Se você fizer tal coisa, vai ganhar não sei quantas estrelinhas, vai ser diamante, vai ser não sei o quê. Se você passar de ano, vai ganhar uma bicicleta. E a criança passa a só fazer as coisas que ela tem obrigação de fazer se tiver algum tipo de prêmio. Isso está muito errado, gente. Isso a gente faz na igreja também.
essa criança que é treinada assim, a só fazer as coisas na base da reciprocidade, vai valer nota, professora? Porque se não for valer nota, eu não vou fazer. Essa criança vai se tornar um adulto que vai transferir isso para Deus. Poxa, eu estou devolvendo o dízimo, o senhor tem que me ajudar a trocar de carro. Eu estou devolvendo o dízimo, o senhor tem que me abençoar para eu comprar uma casa. Então, as bases da justificação pelas obras são lançadas nessa idade, quando a gente começa a tudo premiar as crianças. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer, nós não premiamos o que é obrigação. Nós premiamos o que a criança faz além do que é combinado. Então, vamos supor, a obrigação do seu filho é, digamos, enxugar a louça, arrumar a cama. Mas é sexta-feira, você está apurada, você não conseguiu terminar a sobremesa que você queria fazer para o sábado, você teve que sair para comprar um ingrediente, e a sua obrigação, que era lavar o quintal, você não conseguiu, não vai dar tempo, porque você atrasou na sobremesa. Aí você chama o seu filho de 12 anos, 11 anos, e fala assim, filho, por favor, joga uma água no quintal para a mamãe, que não vai dar tempo da mamãe fazer. É meu trabalho, mas eu não vou conseguir. Faça isso para a mamãe, por favor. O filho vai lá, lava o quintal, terminou a sexta-feira, chegou um pouquinho antes do pôr do sol, você chama, filho, porque você fez aquilo que era obrigação da mamãe, está aqui R$10 para você, porque não era sua obrigação, era minha, e você fez por mim. Não esquece de tirar o dízimo, a oferta e levar amanhã de manhã para a igreja. Você premia aquilo que não é obrigação. Aquilo que é obrigação não se premia. A criança tem que aprender a ter responsabilidade. Então, nós como adultos, professores, pais, líderes, desbravadores, estamos ensinando as crianças a só fazer coisas se tiver prêmio. E isso não está certo. Ellen White fala sobre isso no livro Educação. Vou correr um pouquinho mais. Aproveite a incrível capacidade que eles têm de memorizar. Ofereça a oportunidade de participar dos programas e projetos da igreja nessa idade. Sabe por quê? Porque quando chegar na próxima idade, eles não vão querer mais participar. Se eles não forem aproveitados na igreja nessa idade, quando chegar na pré-adolescência, eles não querem mais participar. Por questões biológicas, por questões psicológicas, não é assim algo, né, é fácil de entender. Depois, na hora que eu chegar na adolescência, eu explico. Vou correr mais um pouquinho, senão não dá tempo de chegar na adolescência. O locus de autoridade deixa de ser os pais. Quem passa a ser o locus de autoridade nessa idade? Adultos investidos pela sociedade de autoridade. Quais são os adultos que eles têm contato e que a sociedade confere autoridade? Pelo menos deveria, né? Deveria dar autoridade para os professores. E a menina vai chegar em casa e vai dizer para a mãe assim, não, mãe, não é assim que faz. A minha professora ensinou que é diferente. Olha a importância de ter filhos na escola que compartilha dos mesmos valores que você. Põe sua filha numa escola que não é cristã, que ela vai ficar 4h30, 5 horas olhando para uma professora que professa uma outra crença, que usa um monte de penduricalho, e ela vai chegar em casa dizendo, mãe, eu quero tal coisa que minha professora usa, eu quero tal coisa que minha professora faz, porque a autoridade dos pais cai e a autoridade do professor, da professora, cresce. Então, eu já falei, vou só passar rapidinho, gostam de fatos reais, ainda misturam fantasias nos 6 anos, mas nos 7, 8, 9 não querem mais saber de fantasia. Eles querem tudo para agora, evite contar histórias por capítulos, ensine a pedir agora a Deus solução de problemas. No estágio anterior, orar e agradecer por coisas reais. Agora você pode ensiná-los a orar por problemas, situações complexas. Já podem entender que Cristo comprou com seu sangue e pertencem a eles. E agora gostam de ler e aprender. Quero falar rapidinho. Nessa idade, para a gente caminhar para o final desse estágio, nessa idade, há 2 grandes ganhos. Eu falei de um. São capazes de narrar a própria experiência. Lembram disso? O que eu comi hoje, o que eu fiz. Então, eles sabem contar. E aprendem a ler com autonomia. É nessa idade...
Eu só queria pedir uma gentileza. Conseguem ligar este ar-condicionado? Alguém consegue ligar? Porque aqui, com as luzes, o calor aumenta. Ou então, se quiser também apagar esses refletores mais fortes, eu acho que fica melhor para a gente não suar tanto. Os 2 grandes ganhos dessa idade. Primeiro, eles são capazes de contar a própria experiência. E são capazes de ler com autonomia. Então, deixa eu achar aqui. Obrigada, irmão. Se ele é capaz de contar a sua própria experiência, ele está saindo do egocentrismo. Eu quero desafios a trabalhar para Cristo. Por quê? Ele sai do egocentrismo e o mundo ao redor dele passa a ser interessante para ele. Ele descobre que o colega dele não frequenta a mesma igreja que ele. E ele é capaz de falar de Jesus, porque ele é capaz de narrar sua própria experiência. Nessa idade é que se desenvolve o hábito de fazer trabalho missionário. É nessa idade que a criança não tem vergonha de falar de Jesus para os seus coleguinhas. É nessa idade que eles, quando desafiados a falar de Jesus, eles atendem o desafio. Porém, eles desenvolverão esse hábito se eles verem os seus pais fazerem isso. Então, qual é a idade que uma pessoa desenvolve gosto pelo trabalho missionário porque passa a se preocupar pelo outro? Qual é a idade? É nessa idade. 8, 9, 10 anos. 2 coisas que a gente adquire nessa idade. Gosto pelo trabalho missionário e, segundo, autonomia para estudar a Bíblia. Eles adquirem autonomia pela leitura. Então, o pai e a mãe fazem o culto, todo mundo junto, e depois o pai e a mãe vão estudar a lição da escola sabatina dos adultos, e o filho vai estudar sozinho a lição da escola sabatina dele, porque ele já sabe ler. Então, a devoção pessoal tem que ser desenvolvida nessa idade. Muito jovem adolescente não tem prazer de estudar a Bíblia, porque na idade que os pais poderiam ter desenvolvido, deveriam ter incentivado, eles não veem os pais lendo a Bíblia, consequentemente também não vão desenvolver gosto, nem pela leitura da Bíblia e nem pelo trabalho missionário. Eu nasci aqui em São Paulo, a minha mãe se converteu 2 anos antes de eu nascer, meu pai se tornou adventista 18 anos depois que eu nasci, 17 anos depois que eu nasci. Eu cresci Vila Santa Maria, a gente morava e frequentava a Igreja Central Paulistana. Naquela época tinha poucas igrejas em São Paulo, depois abriu um grupo na Santa Cecília. A minha mãe pegava, eu sou a 4ª filha, a minha mãe pegava as 4 filhas, sábado de manhã, punha comida dentro de uma sacola de feira, ia com as 4 filhas para a igreja, deixava depois do culto aos cuidados de uma diaconisa, servia a comida para a gente e pegava uma outra sacola com projetor, ia para os hospitais, passar aqueles slides preto e branco de rolo, no presídio, no hospital, e nós ficávamos na igreja aos cuidados de uma diaconisa. Mudamos de São Paulo para Santos. Minha mãe foi trabalhar já trabalhava na estrada de ferro Sorocabana. Aí minha mãe trazia as pessoas para a sala do apartamentinho que a gente morava e projetava aqueles slides preto e branco e dava estudo bíblico em casa e saía pelas ruas para dar estudo bíblico também. Eu cresci vendo a minha mãe dar estudos bíblicos. Com 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu pegava uma sacola de feira, enfiava figuras de feltro, flanelógrafo portátil, ia numa Kombi de um irmão da igreja para Cubatão, morava em Santos, andava em cima das tábuas de palafitas, em cima daqueles mangues, e ia para uma casinha de madeira, com tábuas no chão, assim, com frestas entre as tábuas, e o rio passava embaixo. E eu abria o flanelógrafo com a minha irmã de criação, punha as figurinhas, um bando de crianças ali sentadas, e cantava,
e ensinava, morrendo de medo que a figurinha de feltro caísse e o rio levasse, porque se caísse entre as tábuas. Com quem que eu aprendi a fazer isso? Com quem que eu aprendi a fazer isso? Com a minha mãe. O gosto por dar estudo bíblico com a minha mãe. É nessa idade que as crianças adquirem gosto por duas coisas. Quais são as duas coisas? Trabalho missionário e devoção pessoal, estudar sozinho a Bíblia. Independência dos pais para ler a Bíblia e estudar a lição, porque agora ele já sabe ler. Mas eles só farão isso também se verem os pais. Então, queridos irmãos, hoje, com a violência que está no mundo, você não põe uma criança numa Kombi para ir lá no Cubatão fazer escola sabatina filial, que eu fazia no sábado à tarde. Mas você pode levar junto de você. Leve junto para ele desenvolver o gosto. Vou terminar essa idade, a gente vai cantar um hino e depois eu termino. A gente vai para os adolescentes, tá? Quero ver se a gente consegue terminar rapidinho. Então, nessa idade, são pensadores, são críticos, são competitivos. A gente tem que cuidar muito para não fazer muita competição. Naturalmente, eles são competitivos. Ajude a ver a parte boa das pessoas e das coisas, porque eles são críticos. Estão saindo do exclusivismo, o mundo à sua volta os preocupa. Por isso que é bom ensiná-los a fazer trabalho missionário. E agora nós vamos parar um pouquinho, cantar um hino em pé, para poder louvar a Deus, oxigenar o cérebro e acordar quem está dormindo. Bora descansar, irmãos, nos braços do Pai, hein? Vamos lá, cantando bem animados, é um hino bem animado, pode soltar para a gente. Vamos louvar. Já estica um pouco aí, que o assunto tá bom. Sem pressa, Gustavo, fique em paz. Ele está assim para mim, ó. Bora. Muito bom. Não quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé. E o quê? E descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Acho que dá para ficar mais bonito, não dá? Com certeza. E o quê? Cada passo que eu der, seja onde estiver. Só a igreja. Amém. E descansar nos braços do Pai, Descansa. confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar.
Agora que já oxigenaram mais o cérebro, nós vamos, nos próximos 15 minutos, terminar, tá bem? Vamos falar da idade que mais há riscos, não de saírem da igreja, porque eles começam a sair na adolescência, mas é na adolescência que mais nós temos riscos. Porque se eles conseguem atravessar essa fase e permanecer na igreja, ou crendo nas coisas que a gente ensina, chama-se fé sintético-convencional. Por que é sintético-convencional? Porque não é analítica e é pautada na convenção. O que é isso, professora Thalita? Já vou explicar. É nessa fase, então, que a norma reside no padrão convencional da vida daqueles que constituem todo mundo. Hoje de manhã eu falei, mas mãe, todo mundo usa, mas mãe, todo mundo vai, mas mãe, todo mundo faz, por que eu não posso? Então, o locus de autoridade já não é mais os pais, já não é mais os professores, o locus de autoridade está no todo mundo, nos amigos, nos pares, principalmente nos amigos. O dom é a formação do mito pessoal, o próprio devir da pessoa em identidade e fé, a capacidade de hipotetizar. Então, é a construção do indivíduo, ele está criando suas próprias ideias, sua cosmovisão, e, ao mesmo tempo, a capacidade de hipotetizar. O que é isso? Capacidade de hipotetizar é o cérebro amadurecendo que dá a ele a capacidade de trazer conceitos a respeito de. Então, ele imagina que tipo de profissional ele quer ser, ele imagina uma namorada ideal, ele imagina um pastor ideal, ele imagina um diretor de escola ideal, ele está hipotetizando. E ele passa a ser um duro juiz entre o real e o ideal que ele hipotetiza. Ele passa a ser um duro crítico da autoridade dos pais. Por causa, inclusive, dessa capacidade de pensar num pai ideal, numa mãe ideal. E nós somos reais, nós temos falhas. Né? O perigo nessa fase, as expectativas e avaliações dos outros são coercitivamente internalizadas e pode dificultar a própria capacidade de julgamento e ação. O que é isso? O adolescente, por ser capaz de emitir ideias e conceitos a respeito dos outros, ele descobre que os outros também têm conceitos a respeito dele. Se ele é capaz de avaliar os outros, ele descobre que os outros também o avaliam. Por isso que ele não quer mais vir aqui na frente no 13º sábado. Porque ele sabe que quem está sentado está imaginando coisas e pensando coisas a respeito dele, assim como ele é capaz de, sentado aí, julgar, idealizar e pensar a respeito de quem está aqui. Então, isso causa nele uma dificuldade, né, de lidar com a opinião dos outros. Cuidado com a coerência. Se tem um problema para o adolescente, é quando um líder fala uma coisa e não vive aquilo que fala. Quando um pai fala uma coisa e é incoerente com aquilo que pratica. O adolescente é muito sensível à incoerência. Dê espaço para dúvida, para discussão, para expressar opinião, mas apresente sempre a razão da crença, ou assim diz o Senhor. Eles têm dúvidas, eles têm questionamentos, e muitas vezes o pai vai dizer assim, não pode porque a igreja não permite. Isso não é resposta para fazer uma fé desenvolver. A gente tem que dizer o assim diz o Senhor, a razão daquela crença, a razão daquela norma, a razão... Vocês se lembram que eu falei que o nome desse estágio é o estágio sintético convencional. Por quê? Porque a fé adolescente é a fé da convenção. O que é a fé da convenção? É dizer assim, tem que assistir aula no sábado. O adolescente vai dizer assim, a minha igreja guarda o sábado. Ou seja, a crença está baseada na convenção de uma igreja, não na sua crença pessoal. Ah, vamos na balada? Não, a minha igreja não permite. Quer experimentar o álcool? Não, a minha igreja não permite que eu beba. Oh, toma aqui um pedacinho de sanduíche de presunto. Não, a minha igreja não come carne de porco. A fé é baseada na convenção, está externa. A crença é num valor externo. O que é um jovem maduro na fé? É um jovem que é capaz de dar a razão da sua fé por ele próprio. Eu guardo o sábado porque é o dia do Senhor, não é porque minha igreja pede. Eu não bebo porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, não é porque minha igreja pede.
Porque ele tem... Então, um adulto, um jovem adulto maduro na fé, ele pauta-se no assim diz o Senhor, e não na convenção da igreja. O adolescente precisa ser ensinado para crescer um jovem sadio na fé. Porque a maioria, preste atenção no que eu vou dizer agora, a maioria dos religiosos se acomodam no estágio 3 de fé. Se eu fizesse aqui, se eu aplicasse o instrumento de Fowler aqui, a maioria estaria no estágio 3 de fé. Qual é o estágio 3 de fé? A minha igreja não permite que. A minha igreja guarda o sábado. A força está na convenção, não está internalizada ao ponto de eu dizer. O diretor vai dizer assim, pede lá para o seu pastor para vir assistir aula no sábado. Não é assim que eles falam? Porque eles acreditam que a força está na convenção. Um jovem maduro na fé sabe dar a razão da sua fé no assim diz o Senhor, mas ele só vai aprender se a igreja ensinar. E eu digo a vocês, poucos líderes sabem ensinar adolescentes a razão dos princípios que nós cremos, das normas que a igreja estabelece, por que não pode vestir determinadas coisas, por que não pode consumir determinadas coisas. Poucos líderes sabem explicar com assim diz o Senhor. É mais fácil dizer, a igreja não permite. E a gente continua adolescente na fé. É isso que está dizendo ali. O locus de autoridade, então, é aqueles que o grupo escolhe. Preste atenção nisso, gente. Líderes da igreja, líderes de desbravadores, líderes, professores da classe de adolescentes. O grupo é que vai dizer que adulto vale a pena ser seguido. A igreja pode lhe dar o cargo, mas a igreja não lhe dá o carisma do Espírito Santo. E os adolescentes olham para alguns adultos e veem incoerência entre o que falam e o que fazem. E eles é que vão escolher quem vai ser seguido. Pode ser um líder bom, mas pode ser um líder mau. Um líder que os arraste para fora da igreja. O grupo vai dizer, aquele lá vale a pena ser seguido. Por isso, líderes, peçam do Espírito Santo que lhes dê o carisma. Nós vimos hoje, eu acho que estava na lição da escola sabatina, né? Ministérios, dons, serviços. Carisma é um dom do Espírito Santo, de atrair, das pessoas olharem e dizer, aquele lá vale a pena ser seguido. Paulo dizia, sede meus imitadores. E os adolescentes estão procurando na igreja. Há 2 anos atrás, nós tivemos uma semana de oração na minha igreja, e uma jovem, um pastor veio de fora, e uma jovem escreveu para o pastor que veio de fora. Minha igreja tem 3.000 membros. Pastor, nós aqui estamos sem referência. Aí a mãe de uma dessas adolescentes falou assim, Thalita, você é uma das poucas pessoas que esta geração de adolescentes admira. E eu acho engraçado que quando eu vou pregar quarta-feira à noite na minha igreja, os jovens falam assim, tia, vou matar a aula essa quarta-feira para vir te assistir. Tia, vai passar lição lá na nossa classe, vamos marcar aqui um sábado você passar lição na nossa classe dos jovens? Aí eu falo assim, mas por que eu, idosa, velha? Tia, sabe o que acontece? Você não baixa o nível, você trata a gente sem subestimar nossa inteligência. Você não fica fazendo graça para nos agradar. Você mantém a régua lá em cima. E a gente gosta, porque você faz a gente pensar, a gente raciocinar. Os jovens estão precisando ser nutridos. Não é entretenimento que eles precisam. Esses dias eu fui pregar em Londrina, o tema que eu preguei em Maringá, e Londrina, a convite da associação. Preparando as novas gerações. E quando eu falei que a igreja está gastando muito esforço e energia para dar entretenimento para os jovens, e o que os jovens precisam é de nutrição, do assim diz o Senhor, quando terminou o culto, um jovem me pegou, estava bebendo água do lado de fora, ele falou assim, professor, eu tenho 25 anos. Muito obrigada por me representar. A senhora falou aquilo que eu gostaria que todo mundo falasse. Nós não queremos show. Show a gente tem do lado de fora. Barulho a gente tem do lado de fora. Luz alta, luz piscando, parede preta, música alta a gente tem do lado de fora. Aqui a gente quer alimento.
Obrigada, professora, não pare de falar isso. Porque a gente não tem quem nos represente para dizer isso. É lógico que tem quem goste da dopamina gerada pela luz piscando, parede preta, som alto. Isso produz dopamina. E eles voltam por causa da dopamina, mas saem desnutridos. Primeira prova, são abatidos, porque falta nutrição, falta tutano de fé. Então, estes jovens precisam ser nutridos. O locus de autoridade, então, são aqueles adultos que o grupo escolhe para ser referência. E eles vão olhar e vão dizer, aquela lá... A gente estava conversando hoje no almoço, e eu estava falando de um fato que ocorreu na minha igreja. Os anciãos se reuniram e pressionaram o pastor, que queriam que ele falasse um pouquinho sobre modéstia cristã, para que as pessoas que viessem à frente da igreja se vestissem de uma maneira de acordo com o estilo de vida adventista que está previsto nas nossas crenças, na nossa doutrina, naquilo que a gente acredita. E os anciãos começaram a pressionar o pastor, e o pastor ficou meio ali, né? E daí alguém virou para mim e falou, por que você não fala sobre isso, professora? Aí eu falei, não, eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso sem palavras, porque eu me visto para ser referência para jovens da minha igreja. Eu me visto, eu sou anciã na minha igreja, e eu me visto para as mulheres da minha igreja, para que elas olhem para mim e digam assim, eu quero me parecer com ela. Eles precisam disso, eles precisam de referência. Então, há uma diferença muito grande entre o desenvolvimento das meninas e dos meninos. As meninas, 2 anos de vantagem. Então, uma menina de 12 anos é muito mais amadurecida do que um menino de 12 anos. O menino ainda está olhando para a bola, ela já está olhando para o menino de 16. Enquanto na pupila do menino de 12 anos tem 2 luvas de boxe, na pupila da menina tem 2 coraçõezinhos. O menino que está com a testosterona correndo solto na corrente sanguínea, quer tudo resolver no braço. E a menina oscila de humor o tempo todo, porque é o estrogênio que está lá, né? E ela, um dia o dia é lindo, todo mundo me ama, todo mundo me quer. No outro dia ela está fechada no quarto, ninguém me ama, ninguém me quer. É oscilação de humor por causa do hormônio. E eu digo assim, eles tiram a roupa de criança, abrem o chuveiro de hormônios, tomam um banho de hormônio, e quando sai desse lado, a roupa de criança não serve, a roupa de adulto não serve, e a gente tem que saber lidar com tudo isso. E isso interfere também na espiritualidade. Aquele menino que de 0 a 3 anos não teve na figura do pai um bom representante de Deus, agora na adolescência não quer conversa com Deus. Sabe por quê? Ele descobre que Deus sabe tudo o que ele pensa. Ele descobre que Deus sabe o que ele faz no escuro no quarto dele. Ele descobre que Deus o conhece profundamente. E se ele não desenvolver um bom relacionamento de confiança com o pai, ele vê em Deus um delegado de polícia. E ele não quer saber de Deus. O ideal é que aquele menino de 0 a 3 anos desenvolveu tanta confiança no pai, que agora vê em Deus um amigo e um pai amoroso e se torna grande amigo de Deus. Viram o que aconteceu de 0 a 3 anos? Estoura na adolescência. Descobriram a existência de 2 mundos e estão lutando ainda, porque ora eles se comportam como criança, ora querem ser tratados como adultos. Acontece um segundo parto. Na adolescência nasce um indivíduo. Todo esse processo bioquímico de hormônios, o desenvolvimento do pensamento, a hipotetização, tudo isso foi Deus que planejou, a sexualidade. Então surge um novo indivíduo, e muitos pais de adolescentes não sabem lidar com esse novo indivíduo. Sente-se embaraçado com as transformações físicas e temem dar vexame ao participar da igreja. Por isso que a gente tem que colocar as crianças de 7, 8, 9, 10 anos, 11 anos para participar, para eles perderem qualquer tipo de medo, porque daqui a 1 ano, quando eles estiverem na pré-adolescência, eles não querem mais participar. Mas se a gente deu espaço no estágio 2, fica mais fácil deles continuarem participando quando entram no estágio 3.
vai adiantar convencê-los que os cristãos são os melhores amigos do mundo, as vantagens de frequentar a igreja. O que realmente o prenderá será a certeza de que é querido e que sua opinião é ouvida e valorizada. Queridos, o pastor ainda está aqui, eu vou falar uma coisa. Muitas vezes, os pastores, e eu sei que não é o caso do pastor José Alves, porque eu tenho um sobrinho que gosta muito dele, que conviveu com ele na adolescência, e tem o pastor com uma autoestima, mas tem pastores que falam daqui muito bonito, sobre o amor, sobre a importância de estar na igreja, que aqui é um ambiente propício, mas quando chega lá fora, o adolescente passa olhando para ver se o pastor enxerga ele, e o pastor sequer olha nos olhos do adolescente, nem sabe o nome do adolescente. E eu costumo dizer assim, o pastor, quando a igreja despede na porta, o pastor está ali na porta despedindo, ele falou tão bonito aqui, que o adolescente quer encontrar no pastor aquilo que ele ouviu aqui, porque em casa o pai não representa bem a Deus. Aí ele está ali na porta, carente da atenção do líder espiritual. O tesoureiro, aqui é tesoureiro ou tesoureira? Aqui na igreja. O tesoureiro encosta aqui atrás e fala assim, pastor, estragou o filtro lá perto do banheiro, a gente vai ter que consertar. Será que dá para o senhor avaliar se a gente chama alguém? E começa a conversar aqui com o pastor. E o pastor está na produção em série aqui. E o adolescente passa carente ali, querendo que o pastor olhe, repare nele. E o pastor está ali. Ele não consegue ver a coerência entre o que foi falado aqui e o que está sendo representado lá. Há um estudo da Conferência Geral que está preocupadíssima com a evasão. Aqui no Brasil também, o que era do hemisfério norte chegou no hemisfério sul. A evasão dos jovens da igreja. Hoje, de cada 10, 14 saem. Nós estamos perdendo 37% dos nossos jovens anualmente. Por isso que uma das estratégias do próximo quinquênio da divisão continua sendo o cuidado com as novas gerações. Essa preocupação já tem pelo menos 20 anos, que a igreja produz pesquisas e materiais sobre as novas gerações. E numa das pesquisas da doutora Galinda, ela faz o levantamento do que faz o jovem ficar na igreja. O que faz o jovem permanecer na igreja. Em primeiro lugar, com 84%, relevância dos sermões. Eu tenho esses dados todinhos, eu peguei com a doutora Galinda, na Conferência Geral. Segundo, clima, amizades. A gente pensa que isso já está em primeiro lugar. Não, isso está em segundo lugar. E em terceiro lugar, igual, no mesmo patamar de clima e amizade, personalidade do pastor. Eles precisam de referência, eles precisam de olhar para um líder coerente, que representa aquilo que ele diz que o Evangelho é capaz de fazer. Terminando. Procure conduzir seus pensamentos a Cristo e as coisas básicas da vida cristã. Oração, devoção, ano bíblico. As estatísticas aqui no Brasil de jovens que têm hábitos de leitura da Bíblia são preocupantes. Oração diárias preocupantes. Estudo da lição mais preocupante ainda. Quer uma fé que seja prática, faça sempre uma aplicação geral e outra específica. Como você pode aplicar isso na sua vida diária? Essa verdade vai fazer alguma diferença na sua vida? Então, é tornar o Evangelho algo prático, algo digno de ser, né? E, finalmente, não deixa eu esquecer que eu tenho uma coisa para falar. Como se desenvolve, como sai de um estágio e passa para o outro. E, finalmente, a melhor revelação do Evangelho para esses adolescentes será que lhes demonstrarmos pela nossa experiência, nossa vida e experiência pessoal com Cristo. O que é isso? Vocês se lembram que eu disse que eles idealizam o pastor ideal, o diretor ideal, o pai ideal, e nós estamos aqui no real. Há uma distância entre o real e o ideal. Como é que a gente faz para vencer esse problema com um adolescente que nos julga e nos avalia o tempo todo?
quando eu, pai, mãe, pastor, líder desbravador, professor, sou capaz de dizer para ele, eu tenho as minhas lutas, mas pela graça de Cristo, eu estou conseguindo vencê-las. Quando eu tenho uma história de fé para contar para o meu adolescente, quando eu sou capaz de dizer, pela graça de Deus, eu estou sendo transformado. Eu não sou perfeita, eu caio, eu tenho falhas, mas Cristo está me ajudando. E você conte histórias suas, experiências suas, pessoais. Você cresce às vistas de um adolescente. Eu fui falar num grande encontro de líderes desbravadores na Paulista do Vale, e eu falei sobre isso com eles. Qual de vocês tem uma história de fé sua para contar para um adolescente? Qual de você tem uma experiência pessoal com Cristo sua? Eles não querem mais ouvir de Davi, Daniel na cova dos leões, de Samuel. Eles querem agora ver em nós o poder do Evangelho. Meninos e meninas que vêm de famílias disfuncionais precisam ver nos líderes a verdade de que nós podemos ter o caráter de Cristo em nós. Queridos, com eles não dá para ser só na conversa, tem que ser na prática. Você tem uma história pessoal, uma experiência pessoal com Cristo para contar para o adolescente com quem você convive? Eles conseguem ver em você uma pessoa que está vivendo a plenitude do Evangelho? O remédio para essa distância entre o ideal e o real é exatamente nós sermos capazes de contar para eles as nossas vitórias de fé. E eu falei, como que uma pessoa sai de um estágio e vai para o outro? Desde criança, como é que eu evoluo? Eu disse que a maioria dos religiosos permanecem adolescentes na fé. Lembra-se disso? Como é que eu saio de um estágio e vou para o outro? Há duas formas. Primeiro, passando por provas, passando por dilemas, passando por provas, desafios. Deus usa as provas para fazer a nossa fé se desenvolver. Segunda forma de você crescer na fé, conviver com pessoas maduras na fé. Faz a gente crescer. Nós somos andaimes para os que estão em crescimento. A pessoa madura na fé é andaime para quem está em crescimento. Por isso que na quarta-feira à noite a gente devia dar mais espaço, na classe da escola sabatina a gente devia dar mais espaço para nós contarmos as nossas vitórias, contarmos as nossas experiências com Deus. Porque quando nós ouvirmos do nosso irmão a sua experiência de fé, a nossa fé é aquecida e a gente cresce na fé. É para isso que existe a igreja. Para a gente poder crescer na fé, na convivência de um com os outros. Nós ouvimos da experiência um dos outros e a nossa fé é acrescentada, cresce, se desenvolve. Rapidinho, qual a característica de um cristão que está no estágio 4? Um adulto cristão que está no estágio 4. Ele sabe dar a razão da sua fé. Ele sabe dizer o que crê e por que crê. Estágio 5, se envolve, gasta-se e deixa gastar pelo Evangelho. Estágio 6, dá a vida por aqueles que ele está tentando ajudar. Dá a vida, morre pelo Evangelho. Isso é um resuminho, muito resumido. Queridos irmãos, vou terminar com uma história. Falei demais, mas vou terminar com uma história. Com 10 anos de idade, uma juvenil, chegou na minha igreja uma professora dos juvenis. Não havia classe dos juvenis. E ela tinha 2 filhos juvenis. E ela juntou uma dúzia de juvenis num galpão no fundo da igreja, com telha de amianto, cimento no chão, banco de madeira sem encosto, ela e 12 juvenis.
Não tinha flanelógrafo, não tinha lição da escola sabatina, não tinha recursos visuais, era apenas ela e as histórias bíblicas. Mas aquela mulher gaúcha, jovem senhora, era tão encantadora, tinha uma voz tão suave. Ela olhou para mim e se interessou por mim. Ela reuniu aqueles juvenis no fundo da igreja e ela perguntava para nós: como foi sua semana? Como tu estás, gaúcha? Como estão teus estudos? E eu me sentia importante porque a minha professora se preocupava comigo. E eu gostei tanto daquela professora que eu falei: eu vou ser como aquela professora. Eu soube que ela fez normal. E eu falei: eu vou fazer normal. Mesmo não sabendo o que era normal. Eu vou fazer normal. Ela fez normal, eu vou fazer normal. E eu fui fazer normal depois, quando chegou a idade. Mas aquela professora marcou tanto a minha vida que eu falei: eu vou ser como esta professora. Os anos se passaram. Eu me tornei professora. Eu mudei de estado. Eu me casei. E a primeira oportunidade que eu voltei a Santos, depois de casada, ela me chamou para almoçar na casa dela. Eu estava sem meu esposo naquela ocasião, tinha ido visitar meus pais, e ela me chamou, e assim como ela fazia, ela pegou na gola do meu vestido e falou assim: como tu estás? Como está teu casamento? Como está tua vida espiritual? A minha professora dos juvenis ainda se preocupava com a minha vida espiritual. Os anos se passaram. Ela continuou frequentando a igreja pequena agora, lá na ponta da praia, onde os meus pais frequentavam. E cada vez que eu ia visitar os meus pais, eu tinha oportunidade de dizer: eu devo tudo a Deus. A minha mãe, que nos guiou na igreja, e a dona Helena Vergara, que fez com que eu escolhesse a profissão que eu escolhi. E marcou profundamente a minha espiritualidade como professora do juvenis. Eu tive a oportunidade de agradecer publicamente a ela, pela influência que ela teve sobre a minha vida. Muitos anos se passaram. Em 2017, eu peguei uma infecção pulmonar gravíssima e fiquei internada no isolamento num hospital, muito mal. Um médico adventista soube que eu estava lá, me tirou do hospital, me deixou em casa e falou: vou te tratar em casa, aqui no hospital você corre risco de morte. Eu tinha dificuldade para respirar, tinha dificuldade para falar. Ele falou: você vai ficar no seu quarto, tira a cortina, tira tapete, tira tudo. Não atenda ninguém, não receba visitas. Eu vou cuidar de você na sua casa. Os dias foram passando e num domingo o telefone da sala tocou. Ainda tinha telefone fixo em casa, em 2017. E meu esposo não atendia, porque ele falava assim: não adianta eu atender, todos os telefones são para você, você não pode falar. Até que naquele domingo me incomodou e eu fui na sala atender. Eu já estava conseguindo falar assim com a voz fraca. E quando eu atendi, do outro lado da linha, eu ouvi aquela voz gauchesca: como tu estás? Soube pelo teu pai que tu estás doente. Como tu estás? A minha professora, com 82 anos, ainda se interessava por mim. Queridos líderes, professores do Ministério da Criança, líderes de desbravadores, a capacidade que Deus nos dá de impactar a vida desses meninos. Às vezes são meninos e meninas que vêm de famílias tão estraçalhadas, estragadas, estilhaçadas. E nós podemos apresentar para eles um evangelho vivido. Que Deus nos ajude a sermos essa Bíblia viva para essa geração que precisa se preparar para dar a última mensagem de advertência ao mundo agonizante. Podemos orar? Vamos ficar em pé para orar? Nosso maravilhoso Deus, nosso Pai, ao encerrarmos as horas desse sábado, nós louvamos e engrandecemos o seu nome, porque o Senhor tem usado homens e mulheres para representarem o seu caráter, para representarem o poder do Evangelho,
porque o Senhor tem dado dons a homens e mulheres que trabalham em favor das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das novas gerações. Nós agradecemos também pela luz que o Senhor tem dado a essa igreja, pelos escritos inspirados da sua mensageira, que trazem orientações, admoestações, advertências, para que nós tenhamos famílias bem ordenadas, que também representem o poder do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a vivermos de tal maneira que nós possamos, mesmo sem palavras, anunciarmos ao mundo que o Senhor é capaz de transformar vidas, de transformar pecadores em salvos e em santos, e que possamos ter uma experiência tão íntima com Jesus, que as pessoas, ao nos olharem, possam dizer: eu quero ser parecido com Ele, eu quero ser parecido com ela. E possamos viver essa plenitude. E que muito, muito em breve, quando Jesus voltar, possa encontrar essas famílias desta igreja, levantando seus braços e dizendo: eis-nos aqui com os filhos que o Senhor nos concedeu. Que essa seja uma realidade nos nossos dias, que possamos ver Jesus voltar nos nossos dias. E se essa não for a sua vontade, preserva-nos salvos, para que possamos viver a eternidade com a nossa família. Nós agradecemos por tudo e rogamos a tua bênção pela nova semana que já iniciamos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir a gentileza do pessoal da sala 57 depois tirar uma foto aqui comigo na frente. Pode ser? Muito obrigada, pastor. Muito obrigada, líder do Ministério da Criança. Foi um privilégio. Nós é que agradecemos, irmã. Por favor, fique um pouco aqui. Pode entrar aí e sentar aí. Que dia, né, irmãos? Desde a manhã, as orientações, palavras claríssimas da parte de Deus, do Espírito de Profecia, para os pais, diretores, os colaboradores dos aventureiros, dos bravadores, vocês profissionais da educação, os que estão formando família. Eu tinha escutado tempos atrás o seguinte: a educação de uma criança começa 20 anos antes dela nascer. Aí a irmã explicou como é que funciona os 20 anos aí. Agora está completa a informação. Então, é um dia que as mensagens foram diretamente para todos nós, muito bem explicadas, úteis. Nós esperamos que, em breve, temos o privilégio de ter a irmã Thalita mais uma vez com a gente aqui. Nós queremos agradecer, e agradecer o irmão Jonas também, está por aqui. Ok, por favor. Vem aqui receber os cumprimentos em nome da igreja. Nós temos uma representação material. Cláudia, a nossa juvenil vai lhe entregar agora. Parece que está pesado, hein? Helena. Leva com carinho a representação da nossa igreja aqui, e esperamos vê-la em breve. Irmão Jonas, muito obrigado também por trazer a professora. O tema do uso excessivo das telas. Eu recomendo você ir no Insta da irmã. Procura lá, acho que é DRA Thalita, uma coisa assim? Não. Thalita? RG Silva. Thalita RG Silva. Thalita com o H, tá? TH. Lá tem 15 vídeos curtos de 1 minuto que eu fiz para a União Central Brasileira. Lá eu só posto coisas de trabalho. 15 vídeos curtos que eu fiz para a União Central Brasileira sobre o risco do uso excessivo de telas. 2 aulas e 2 podcasts que eu fiz para a União sobre esse tema. Então, se você quiser espalhar para outras pessoas, são vídeos curtos de 1 minuto, 1 minuto e meio, bem interessante, que a gente fez para a União Central. E está à sua disposição, ok? Antes dela tirar a foto aí com vocês combinaram, né? Ficou legal, bonito. Nós queremos que você fique em pé mais uma vez. Vamos orar. A irmã vai voltar agora para Hortolândia. Nós vamos pedir que o Papai do Céu leve com segurança e pedir que, na sabedoria de Deus, Ele aprove na extensa agenda da irmã outra vez estar conosco aqui. Vai ser um grande privilégio.
Nosso Deus, nesse momento, nós queremos lhe agradecer pelo sábado, agradecer também porque orientações dos céus foram esclarecidas, orientadas com ciência, com experiência, e nós estamos agradecidos pela vida, pelo ministério, pela disposição da irmã Thalita estar conosco, com o seu esposo, e este sábado foi muito especial, é por isso que nós queremos que agora o senhor leve com segurança esse casal, fortaleça a vida deles e que eles possam ter a certeza da tua bênção e proteção sempre. E que em breve estejamos reunidos mais uma vez e possamos ter o privilégio de receber esse bom conhecimento. Já iniciamos uma nova semana, queremos fazê-lo na tua presença, pedindo que o Senhor nos acompanhe em todos os passos que dermos. E que essa semana seja para a honra e glória do teu nome e, em especial, colocando em prática aquilo que já foi ensinado, que já foi orientado e que precisa ser mudado em nossas famílias. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.